Olá amigos, 31 de outubro de 2013, vamos a uma rápida análise do parecer reformulado do deputado Cláudio Cajado a respeito do projeto de lei 3.722 de 2012 do deputado Rogério Peninha Mendonça, já tantas vezes comentado aqui. Bem, primeiro uma correção em relação ao que afirmei no nosso último programa. Eu afirmei que o deputado Cláudio Cajado havia apresentado esse relatório na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e que o relatório anterior permanecia vigente porque havia sido apresentado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Errado, não é isso. Ambos os relatórios foram apresentados na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Portanto, sem dúvida nenhuma, que o relatório reformulado substitui o primeiro. Isso já nos preocupa de cara, porque o texto do parecer em si, o voto do relator em si, não abraça o texto anterior, que era um texto muito bom em termos de fundamentação, embora não tivesse nada que ver com o projeto substitutivo apresentado. Então parece que o deputado Cajado, com essa nova iniciativa, pretende esquecer a grande, muito boa fundamentação feita lá no voto do relator naquela ocasião e simplesmente substituí-lo pelas alegações que faz, pelas indicações que faz a respeito dos dispositivos modificados, pelas explicações que apresenta a respeito dos dispositivos modificados e mais o novo projeto substitutivo. Sendo assim, é muito ruim, porque de qualquer modo nós tínhamos a contrapor ao texto do substitutivo o texto da fundamentação. E repito, o texto da fundamentação era um texto muito bom em termos de análise da verdade sobre os negativos, nulos efeitos do Estatuto do Desarmamento no Controle da Criminalidade e em relação às afirmações sobre o direito das pessoas à legítima defesa. Isso já é um problema. Diz o deputado Cajado aqui no novo relatório que ele ouviu ONGs como Instituto Sou da Paz, nós conhecemos muito bem, né? O Movimento Viva Brasil, nosso aliado e defensor, presidido pelo notável combatente professor Benê Barbosa, a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, que nós nem sabíamos que tinha apresentado sugestões ao projeto de lei, e não menciona o Movimento pela Legítima Defesa, que apresentou um substitutivo completo a ele. Um substitutivo nutrido, um substitutivo total e muito bem examinado, preparado durante meses por um grupo que se dedicou com muito carinho a isso. Mas não há problema. Menciona também que atendeu a manifestações do Comando do Exército por nota técnica que ele coloca mais adiante no seu relatório. Muito bem. As modificações não são muitas. Elas atingem o artigo 3º, atingem o artigo 19 e 20, conforme o texto anterior ou atual, porque como ele acrescentou um artigo, houve uma renumeração. Infelizmente, isso dificulta o entendimento. Atinge o artigo 31, perdão, atinge os artigos 23 a 28 do novo texto, que trata do registro, mas vamos ver que não com muita profundidade. O artigo 31, artigo 47, 48, 49. E também, segundo o relatório, os artigos 84, 85 e 87. Mas nós vamos verificar depois que 84 e 87, na verdade, ficaram do mesmo jeito. Atinge, portanto, o artigo 85. E com alguns impactos no artigo 40, no artigo 100... no artigo 104, 105 e 116. Então observem que é um pequeno número de artigos, na verdade, modificado. Ou seja, tudo que foi colocado praticamente no relatório, no voto substitutivo, no texto substitutivo anterior, lá está e permanece, talvez com alguma modificaçãozinha semântica, com alguma correção de linguagem na visão do deputado. O corpo, de modo geral, não foi alterado. No artigo 3º, o que faz o deputado Cajado?
O artigo 3º fala do SINARM, do Sistema de Controle, do SIGMA, e parece que não era suficiente, porque o deputado Cajado agora coloca um parágrafo 1º, que escreve o seguinte: o controle abrange todo o ciclo de vida útil da arma de fogo ou munição, desde a sua fabricação no território nacional, a entrada dele, até a sua saída, destruição ou obsoletismo. E no parágrafo 2º, o controle pressupõe ao menos um cadastro, sendo obrigatória a emissão do documento de registro individual para qualquer arma de fogo de propriedade privada. Problema, porque quando fala qualquer, pode até se referir às armas obsoletas, embora no corpo do projeto haja uma exceção às armas obsoletas. Mas isso complica, porque são dispositivos que se opõem dentro do texto do próprio projeto. Ficando o porte fora de serviço sujeito à apresentação do respectivo documento de concessão, isso aqui afetando as categorias profissionais que têm o porte de arma por força da lei, e que por esse texto, talvez agora não basta que apresentem a identidade funcional e mais o registro da arma, terão que apresentar mais um porte e sabe-se lá de que autoridade. Então o deputado Cajado achou pouco a forma de controle estabelecida no artigo 3º, colocou mais dois parágrafos para explicitar e piorar o controle. Dividiu o que não tinha feito anteriormente, nesse sentido nós fizemos uma sugestão, muito claramente, agora sim claramente, as atividades entre o SINARM e o SIGMA, permanecendo no SIGMA o controle das armas de fogo de uso individual de propriedade particular dos militares também, o que é na verdade uma necessidade para o país. No que toca ao artigo 19 e 20, por que foi criado um novo artigo? Porque quando falava da propriedade de arma por sucessão, equivocadamente ele tinha colocado a interdição como um caso de sucessão, e não é, pelo Código Civil não é. Então é uma reformulação de caráter técnico que não muda nada em absoluto, apenas repara tecnicamente o texto, só que provoca a renumeração e, portanto, dificulta o estudo. Fiquem atentos a essa renumeração. Logo mais adiante, do registro ele fala que teve algumas adaptações, artigos 23 a 28, e esses artigos são cruciais. Analisando aqui os artigos 23 a 28, o que nós vamos encontrar? A retomada das disposições sobre o SIGMA, que é melhor, mas não afeta o cidadão comum, afeta os policiais, afeta os militares estaduais, em modo geral. Não muda nada sobre o registro, a validade do registro continua a ser de 5 anos, portanto não atendeu às nossas ingentes solicitações, e excluiu o artigo 2º do artigo 28, que era inócuo, na verdade, completamente inócuo, em confronto com o próprio parágrafo 1º. Portanto, não tem grande significação e não mudou nada para melhor, pelo menos para melhor. No artigo 47, a modificação feita foi uma modificação para melhor, porque no projeto original, o deputado Cajado pretendia retirar dos policiais o direito de porte de arma nacional, o direito de porte de arma em nível nacional. Isso é um erro grotesco. O policial é policial em toda parte. Ao combater o crime no estado de Minas Gerais, ele se vê como alvo do crime organizado, evidente, e ele precisa defender a sua vida em qualquer parte do país onde ele esteja. Então ele corrige esse dispositivo, e nesse sentido o projeto se torna um pouco melhor, mas isso não afeta também o cidadão comum, afeta os policiais, afeta os militares estaduais. No artigo 48, impõe que os calibres de uso restrito só podem ser concedidos às forças militares e policiais e seus respectivos integrantes, e aí ele vai bater de frente seguramente com os membros do Ministério Público e da magistratura, com juízes de direito, com os promotores de justiça, que ficarão excluídos, por exemplo, do direito de portar uma arma que hoje é considerada de calibre restrito, que é, por exemplo, o ponto 40. Não entendemos razão para isso, e nesse sentido o projeto fica um pouquinho pior. O artigo 49, esse é importante porque fala, e é a coisa positiva do projeto Cajado, a coisa mais positiva do projeto Cajado, que estabelece o porte de arma como licença para a pessoa que tiver o registro manso e pacífico, sem envolvimento em crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, há mais de 5 anos. Esse era o dispositivo que mais nós aprovávamos no projeto anterior.
porque afinal de contas estabelece um mecanismo de concessão do porte de arma para as pessoas que comprovadamente tenham uma situação mansa e pacífica. Não muda muito porque continua o limite de idade. Ninguém com menos de 25 anos de idade pode adquirir uma arma de fogo. E, portanto, 25 mais 5 anos de registro, só aos 30 anos de idade é que essa pessoa poderá ter porte de arma de fogo. E a pergunta é, será que não há situações que afetam pessoas mais jovens e justificam o direito de portar uma arma de fogo? Ele melhora um pouco, porque ele insere o parágrafo 2º no artigo 49, que diz que para a aplicação do dispositivo de porte de arma, conta-se o tempo já cumprido antes da vigência da lei. Então, se for aprovado como está, as pessoas que já tinham um registro manso e pacífico há 5 anos anteriores, contam esse tempo e poderão, portanto, candidatar-se ao porte de arma como licença. Nesse ponto, portanto, acerta o deputado Cajado e melhora o seu texto. As penas do crime de disparo de arma de fogo, de comércio ilegal e de omissão de cautela, disse ele, foram alteradas. Não foram, permaneceram iguais aos dos artigos 84, que é o disparo de arma de fogo, e 87, que é a omissão de cautela. E foi aumentada apenas no artigo 85, colocando como ele está na lei atual, porque ele entende que cometeu um equívoco ao reduzir essa pena. Então aqui não houve mudança significativa. No artigo 98, estabelece que a aquisição de munição só será admitida por caixa completa. Quer dizer, qualquer pessoa que comprá-la deverá comprar por caixa completa. Está escrito caixa aqui, mas a comercialização não é necessariamente feita por caixas de munição de uso civil. Nós todos sabemos disso. Às vezes o comércio e a própria indústria produz aqueles chamados blisters, né? São aqueles invólucros de plástico compactado com um número padronizado de cartuchos, que são lacrados e tem o seu número, código de barras e tudo mais. Ele diz que é para não tornar inócuo o parágrafo único do artigo 40. O parágrafo único do artigo 40 é aquele que estabelece exatamente os códigos de barras nas caixas de munição para permitir o controle, que é completamente inócuo também, evidente, porque caixa, blister, simplesmente pode ser descartado, jogado fora, e se alguém quiser utilizar a munição de modo incorreto ou ilegal, não terá vinculação nenhuma à caixa ou ao blister. Mas tudo isso muito equivocadamente, como sempre, porque a questão não é o cidadão que vai à loja, se identifica nos termos da lei, adquire a sua munição, declara a aquisição com nota fiscal e toda essa aquisição vai para os registros, cadastros e controles. O problema não é o cidadão comum, deputado Cajado. O problema é o criminoso que não compra munição em loja, que não liga para código de barras e nem se importará se cada cartucho de munição for marcado. Mas é nesse sentido, no aperto do controle que caminha o projeto.